Botei a solução analítica apenas por comparação. Se não apresentou solução analítica, não tem que comparar com nada, toca a vida. Né? Mas aqui, como eu estou vendendo um método para vocês, né? Então, eu ponho a solução analítica. Vamos botar mais um exercício. Vamos botar aqui mais uma aba. Eu vou lá no copiar o problema. Tá? Vamos ver aqui, vamos copiar esse problema. Vamos colocar aqui na caixa de texto. Vamos colocá-lo aqui. Tá? Vamos botar bem grande para a gente enxergar. Esse aqui é o nosso problema. E o que mais? Deixa eu só ver. Tá. Aqui não precisa. Eu tô aqui. Ele pede para nós calcularmos isso pelo método de Euler no intervalo de 0 a 2. Né? Ou seja, o que ele pede? Tá? Muitos enters aqui. Tira para frente. O que ele pede? Ele pede para calcular no intervalo de 0 a 2. Né? Ele pede para me calcular isso no intervalo de 0 a 2 com 20 subintervalos. Dando o método de Euler. Bom, o método de Euler nós vimos no exercício anterior. Vamos trazer ele para cá. Vamos botar aqui. Tá. Então, aqui está o nosso método de Euler. Mesma ideia, né? Então, o meu x inicial. Qual é meu x inicial? Meu x inicial é 0. Né? Por que meu x inicial é 0? Ele está começando em 0 e terminando em 2. Mas por que ele está começando em 0? Porque o meu x está aqui, né? Esse aqui é meu x inicial. Então, meu x inicial é 0. Tá. E é meu x final? Bom, o x final, isso ele sempre vai ter que dizer no problema. Ninguém adivinha. O problema vai dizer, o x final é 2. Tá. Quantos subintervalos ele está dizendo? Bom, nesse caso, a quantidade de subintervalos também sempre vai ser dita. Ou se você está num problema de pesquisa, esse talvez seja o problema, descobrir quantos são os subintervalos. Então, nós temos então um H. Que H é esse? O final menos o inicial, como a gente fazia lá nas integrais, dividido por 20. Falei, 0, 1. Então tá. Então vamos pegar o número de linhas, o x, o y e a função. E aí nós vamos ter um problema. Aí alguém diz assim, mas olha só, vê só, a função, como eu vou descobrir a função aqui? Pois é. Vamos pegar isso aqui, vamos botar aqui do lado. A minha função, para nós aplicarmos o método de Euler, nós temos que ter, vamos botar aqui texto. Para nós aplicarmos o método de Euler, nós temos que ter o y' isolado. O y' aqui não está isolado. Nós temos que isolar o y'. Como é que eu vou fazer para isolar o y'? Bom, eu tenho que isolar o y'. Então, eu vou continuar aqui. X ao quadrado mais 9. Ele ainda está multiplicando o y'. Né? Então, eu tenho que passar para o outro lado. Quem? X vezes y. Mas para eu isolar y', o que eu preciso? O x ao quadrado mais 9. Não sei se eu estou assistindo no celular aqui, eu não estou ouvindo o áudio, eu vou sair e tentar entrar de novo. Todo mundo está escutando o áudio? Sim. Então... Sim, muito ok. Beleza. Pode ser a tua conexão. Então... x ao quadrado mais 9 está multiplicando, então vai acontecer o seguinte, eu vou passar isso dividindo, né? Então, em cima, x vezes y, e embaixo eu vou ficar com x ao quadrado mais 9. Tá? Então, quem é a minha função agora, né? A minha função
né? É meu f de xy, agora, é quem? Né? É menos, posso botar o menos na frente da fração, que não vai dar problema nenhum. X vezes y sobre x ao quadrado mais 9. Então, na hora que eu for colocar ali que é meu f de xy, vai ser, né? Vai ser essa expressão aqui. Então tá. Na linha 0, o meu x é 0, o meu y vale quanto? Vale 1. Como é que eu sei que o meu y vale 1? Esse aqui. Né? Então, para x igual a 0, o meu y vale 1. Quem é a minha função? Então, vamos programar isso. Menos, abre parênteses, x vezes y divide por, abre parênteses, né? Vou botar tudo direitinho embaixo, x ao quadrado, mais 9. Fechou parênteses. Né? Então tá. Eu dou um Enter, deu 0, porque tinha que dar 0, né? Porque eu tenho um x, o x multiplicando vai fazer meu numerador ser 0. Tá, então vou fazer 1 mais, fazer o contador, né, de linhas. Vamos fazer o x, que vai ser o x mais o h. Trava o h. E agora, quem vai ser meu y? Bom, aqui eu vou programar, então, um método de Euler. Então, mesma historinha, né? Eu vou fazer o método de Euler. O y da linha 1, ele depende do y da linha 0, mais o h vezes o f de x0, y0. Certo? Bom, dessa maneira, eu vou pegar o y0 mais o h, que vai estar fixo, vezes o f de x0, y0. Tá aqui, né? Beleza. 1. Deu 1 de novo? Bom, pode acontecer. Agora eu vou arrastar até eu chegar a um n igual a 2 e o meu x igual a... Melhor, o meu n igual a 20 e o meu x igual a 2. Arrasto um pouquinho. Ó, x12, o meu n12 e o meu x 1,2. Então, arrastar mais um pouquinho. O meu n 18 e o meu x 1,8. Eu arrasto mais duas. Ali, né? Então, meu n é 20, meu x é 2. Ou seja, eu estou simulando aqui nesse intervalo, né? Aqui eu vou usar uma palavra muito comum, vai ser simular, né? Um verbo muito comum vai ser simular. Ou seja, quando a gente está fazendo um trabalho numérico, nós estamos simulando uma resolução analítica. Então, é o que eu estou fazendo aqui. Eu estou simulando uma solução analítica. Então, inserir, pegar o meu gráfico, deu essa resposta. Ok, se eu não tenho solução analítica, eu aceito essa resposta, terminamos a live e acabou. Mas nós temos uma solução analítica. Foi dito no problema. Não foi dita a solução analítica no problema, né? Nem nos preocupamos com isso. Acreditamos na resposta. Então tá. Então, se nós não temos, eu acredito na resposta, mas vamos fazer um Y analítico, né? Bom, então, beleza. Então, qual é a solução analítica? Né? Ele deu uma solução analítica. Vamos olhar lá no PowerPoint. Ele me deu essa solução analítica aqui, ó. Comparar com a solução analítica. O problema pede, compare com a solução analítica. Então, tá aqui. Vamos pegar essa solução analítica. Vamos levar lá para o Excel para ver como é que fica. Então, se eu trago para cá, então vamos botar aqui minha solução analítica. Essa aqui é a solução analítica, né? Então, vamos botar ela aqui. Igual a 3 divide
a raiz, né, de x ao quadrado mais 9, certo? Então, programei ela ali. Aí, então, nós arrastamos até o 20. Olha só a similaridade, né? Ó, y1, 1. Vou botar aqui o 10. 0,95, 0,94, 8. Vou pegar aqui o 16, 0,88, 8. E aqui 0,88, 2. Então, a gente vê que são muito próximas, né? A solução por Euler, é muito próxima à solução pela analítica, né? Se eu botar os dois juntos, vai ver que a diferença é mínima, né? Vai ver que a diferença aqui é mínima. Vou aumentar aqui um pouquinho só para tentar ver melhor. Ó, a diferença aqui, ó, é mínima, ó. O analítico e o numérico, uma diferença muito pequena. Então, praticamente as duas curvas estão sobrepostas uma sobre a outra. Se eu usar um método mais robusto que o Euler, e qualquer método que eu usar vai ser melhor que o Euler, porque o Euler é um método mais simples, tá? O método de Euler, né, o Euler ele viveu lá no início do século XIX, finalzinho do século XVIII, né? Ele era alemão. E ele contribuiu muito, né? Em várias áreas da ciência você encontra o Euler, mas ele era matemático. Então você vê que é o método mais simplesinho e ele pode dar bons resultados, né? E aí nós temos então uma solução numérica sem drama de integração, né? Feita, sei lá, em 10 minutos. 10 minutos não, 10 minutos você resolveria para fazer uma integral. Em 2 minutos a gente resolveu isso usando o Excel, tá? Uma ferramenta bem simples. Bom, mas como eu disse para vocês, o Euler, né, é o método mais simples, tá? Eu já vou então apresentar para vocês algo também, né, que é mais elaborado. Bom, aqui está calculando o erro de truncamento. Na aula que vem, eu vou comparar o erro, tá? E vamos pegar um outro método que é mais robusto, bem mais robusto que o Euler, que é um método também inventado por outros dois alemães, que é o Runge-Kutta, né? Que esse daí já é no iniciozinho do século XX. O cálculo numérico, a grande explosão dos métodos numéricos se dá basicamente na segunda metade do século XX, por causa dos computadores, né? Então, acho que o Runge-Kutta, entre os métodos que nós estudamos na disciplina, é o método mais novo, né? De lá para cá, existem coisas bem mais novas. Tipo, no meu doutorado, eu usei um método cujo artigo de publicação dele é de 1992. Então, bem recente. Mas nós estamos trabalhando com o Runge-Kutta, que é do artigo de 1904. Bom, esse método, ele é um método mais robusto, quer dizer, ele é um método com uma precisão melhor, ou seja, ele vai te dar uma resposta com muito mais confiança para você apresentar, né? Mais próxima da solução verdadeira, que é a analítica. A solução analítica sempre é a verdadeira. A gente, no numérico, a gente só simula. Então, essa simulação aqui vai ser a simulação mais perfeita, tá? Do que a de Euler. E possível fazer melhor ainda? Claro, com certeza, né? Tipo, no doutorado eu fiz uma simulação de sexta ordem, né? Ou seja, uma simulação melhor que essa. Mas, claro, nós já tínhamos computadores para fazer isso, né? Nossos amiguinhos aqui faziam isso no braço. Quando eu fiz cálculo numérico, eu fazia no braço tudo, tá? A gente não tinha essa regalia de Excel. E já existia Excel antes que alguém pergunte.
Já tinha o Windows Millennium naquela época. Bom, não, já tinha XP. Bom, o que acontece? O Runge-Kutta, ele é só um pouquinho mais trabalhoso, né? Tem algumas coisas a mais, que são as constantes K. 1, 2, 3, K4. E essas constantes K, elas são calculadas desta forma aqui. Vamos botar a mão na massa, que é só botando a mão na massa que a gente vai sentir o drama. Tá. Beleza. Então, vamos pegar o primeiro problema, né, e vamos calcular ele por Runge-Kutta. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou lá no Excel, pegar o primeiro problema, pegar o primeiro problema e vou botar aqui. Vamos calcular ele por Runge-Kutta. Tá. Eu vou usar por... Eu vou sempre usar... Quando eu me referir a Runge-Kutta, eu vou usar RK4. Tá? Ou seja, Runge-Kutta de quarta ordem. Nós queremos simular isso. Né? Vamos ver como é que a gente fez. Nós simulávamos nessas condições aqui. Né? Então, num xi igual a 0, num x final igual a 3, com h de 0,1. Né? Tá. Vamos pegar o método de Runge-Kutta, a formulação de Runge-Kutta, que também é uma recursão. Tá. Agora eu tive problema com o meu mouse. Eita, nós. Eita, mouse, volta. Tá. Tá. Ah, mouse, agora tu me deu... Deixa na mão. Ah. Tá. Voltou. Tá. Beleza. Então, o Runge-Kutta, vamos pegar todo esse slide aqui e vamos levar para lá. Então, a gente... Uma cola. Vou trazer todo o slide para cá, porque a gente vai colar, vai fazer cola no sentido de estou copiando. Ctrl X, Ctrl V. Tá, então aqui está o nosso método, gigante. Diminuir um pouco o slide. Tá. Então tá. A resposta do y é essa, mas para chegar no y, para chegar nesse ponto aqui, eu preciso dessas coisas aqui. Então tá, vamos montar a minha tabela. Então, linha, o x, o y, eu vou colocar K1, K2, K3, K4. Tá ali, os 4Ks. Então, a minha linha 1, na minha linha 0, meu x é 0, o meu y é 5. Então, eu tenho que calcular o primeiro K. Então, eu vou vir aqui e vou ver. Quem é o meu primeiro K? Meu primeiro K é esse. É simplesmente a função. Quem é a função? Essa aqui, né? Então, muito bom. Igual a menos x ao quadrado vezes y. Né? Simples assim. Agora eu vou vir aqui. Quem é o meu K2? Ah, o K2 é toda essa parafernália aqui. Vamos ver se eu não disse nada sobre isso antes. Vira aqui. Vira aqui. Então, como é que eu calculo o K2? Então, esse aqui era o meu F. Do F, eu tenho o K1. Está aqui meu K1. A gente já viu como é que se faz isso. Como é que eu vou calcular o K2?
O K2 é dado por xi mais h sobre 2, né, vírgula, yi é 1 h sobre 2. Como é que eu vou fazer isso? Olha só. Aqui eu tentei usar um esquema de cores, né? Bom, o x, o lugar da abscissa está em azul. Então, se aqui eu coloquei xi mais h sobre 2, no lugar da abscissa, no lugar do x, eu vou colocar xi mais h sobre 2. Tentei orientá-los através das cores, né? Então, aonde tem azul, né, vai ser elevado ao quadrado. Então, aqui tem x, que vai ser x ao quadrado. Se eu tivesse f, sei lá, de um quadrado e de um triângulo, né, a função daria menos quadrado ao quadrado vezes o triângulo. Tá? Porque eu coloquei aqui um quadrado, eu coloquei um triângulo. Vai jogar quadrado ao quadrado vezes o triângulo, com sinal negativo. Então, se esse aqui é meu quadradinho, meu quadradinho ao quadrado. Esse aqui é meu triângulo vezes o triângulo. Simples assim. Como é que vai ficar lá? Então, vamos voltar lá e vamos ver como é que fica isso. Então, igual, menos. Menos quem? Né? Xi mais h sobre 2. Então, vamos lá. Menos xi mais o h, vamos fixar esse h, dividido por 2. Isso tudo aqui é elevado ao quadrado, né? Bom, toda essa parte aqui, ó. Tudo isso aqui corresponde ao meu x agora, né? Tá. Só que ele tem que ser multiplicado isso por quem? Isso tudo vai ser multiplicado por vezes, abre parênteses, o y. Como é que é o y? O y é o yi mais k1 sobre 2 vezes h. Então, vai no lugar do y. Então, tá. É y mais o k1 vezes o h, fixa esse aí, dividido por 2. Bom, vou pegar aqui a caneta. Então, o que eu estou colocando aqui? Isso aqui é como se fosse o meu x. Menos x ao quadrado. Vezes. Isso aqui é como se fosse o meu y. Então, como o exemplo que eu dei ali do quadradinho, né? Então, se a minha expressão, a f de xy, é menos x ao quadrado vezes y, se eu quero fazer o f, sei lá, da bolinha e do triângulo, então vai ficar menos a bolinha ao quadrado vezes o triângulo. Se dentro da bolinha eu tenho toda aquela coisa ali, ó, xi mais h ao quadrado, h sobre 2, então, vai ser isso aqui. Se dentro do triângulo eu tenho yi mais h, melhor, kh sobre 2, ou seja, ele manteve a forma. Talvez essa é a parte mais difícil, mas depois que você se dá conta, tem mistério. Tá? Bom, continuando. Tá. Como é o H3? O K3. O K3 é igual ao K2, só que muda ali o quê? O K2, né? Então, o que eu vou fazer? Eu, como sou uma pessoa preguiçosa, copio. Tá? Agora eu fiz bobagem. Tá, professor? Então, vem aqui, copio. Igual, colo. Só que daí eu venho aqui e mudo o seguinte, né? O que eu mudo? Em vez de pegar o K1, vou pegar o K2. O K2 é R
8, né? Então vou ali, mudo. R8. Simples assim. É a mesma coisa, né? Ó, ele só muda do F3, do K3 para o K2, ele só muda o K1 e o K1 e o K2. Onde era K1, agora virou K2. E o K4? Pode ser a mesma coisa? Pode, só que o K4 ele tem uma diferença, né? Qual é a diferença? Ele não é dividido por 2 aqui, e aqui ele também não é dividido por 2. Porém, em vez de eu ter o K3, né? Em vez de eu ter o K3, em vez de ter o K2, vou ter o K3, ou seja, eu vou ter S8, né? Ou seja, ele vai ter que pegar o K3. E agora? Agora vamos para a segunda linha. Então, vamos fazer o contador de linhas. Como é que fica o X? Mesma coisa, né? Aqui não muda mais. E agora, como é que fica o Y? Para programar o Y, aí eu vou usar essa fórmula recursiva aqui. Então, qual é a fórmula recursiva? O Y anterior, então, o yn-1, ou seja, vamos sempre considerar o valor atual. E esse aqui é o valor anterior, né? Que vem antes. O valor anterior. O valor da linha acima. Então, o valor anterior mais quem? Mais quem? Abre parênteses. O H divide 6 vezes, abre parênteses, A1 mais 2 vezes A2 mais 2 vezes A3 mais A4. Olha só. Professor, Vale? coloca o cifrão no H ali. Ah, sim. Muito obrigado. E aí ia dar problema. Fechamos o H, fizemos tudo, né? Agora, puxamos o resto. E aí, o que a gente faz? Agora, passamos todo esse trabalho, temos que programar tudo de novo? Não. Vai até 30, né? Quase lá. Isso aí. Chegamos lá. Então, vamos ver. Ó, puxou o H direitinho, né? Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos tratando de resolver a equação diferencial. Então, se eu estou tratando de resolver a equação diferencial, eu quero fazer um gráfico entre x e y. Se eu for fazer o gráfico entre x e y, eu vou selecionar os dois, inserir e colocar aqui, né? Aqui. Temos a resposta, temos aqui a solução. A solução é essa curva aqui. Olha só, que curva é essa? É uma curva bem parecida com essa. Será que a gente consegue comparar com o y analítico? Vamos comparar com o y analítico, né? O y analítico, e vamos ver se a gente fez, se foi bem direitinho. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar aqui, só por uma questão de conferência, eu vou botar aqui o y analítico. Como é que fica? O y analítico é 5 vezes o exp de menos x a terceira dividido por 3. Fechamos. Temos aqui o 5. Como era previsto, né? Ali. Beleza. Agora eu vou arrastá-lo. Eu vou selecionar eles. Vamos botar aqui. Vamos arrastá-los. E aí eu tenho o quê? Olha só o que aconteceu. A solução analítica e a solução numérica, elas praticamente ficaram uma em cima da outra.
A gente não consegue ver a solução numérica. A solução numérica é o azul. Ó, lembra a diferença do erro que tinha? Né? Quando a gente estava comparando aqui, ó, repara o erro, né? Eu dizia assim, olha, tem uma diferença de erro. A resposta é muito boa. Mas olha só aqui, ó. Praticamente não tem erro. Né? Se a gente comparar aqui os valores, então, esse aqui é o numérico. Vou botar uma corzinha aqui. Vou botar o analítico. Né? O analítico, vou botar esse azulzinho aqui. Se a gente for olhar os valores, por exemplo, aqui, ó. Né? Ó, 97, 21. 97, 21, ó. Praticamente o mesmo, ó. Vou pegar aqui para x igual a 2.5. 0.027. 0.027. Nós temos aqui, ó. Olha só. Muito bom. Muito, 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 muito bom os valores. Então, mas por que isso? Porque o Runge-Kutta é muito melhor do que o método de Euler. Tá? Muito melhor que o método de Euler. Quando vocês têm, por exemplo, simuladores, né? Agora nós estamos trabalhando mais de forma remota, o professor usa um simulador para simular movimento em viga, simular reação química, simular escoamento em canal. Todos esses simuladores, eles usam métodos numéricos para resolver uma equação diferencial, porque esses simuladores todos, eles têm uma equação diferencial que modela aquele problema. Para resolver essa equação diferencial, eles usam um método numérico, geralmente, uma certa robustez, como um Runge-Kutta, para dar um resultado bom. Né? Foi pouco trabalhoso? Foi, mas dependendo da situação, é melhor do que resolver uma integral. Né? Fazer essa programação aqui é um pouco trabalhosa, mas pode ser melhor que resolver uma integral, que você tem que usar uma técnica mirabolante para sair, que não é o caso desse problema. Né? Esse problema aqui, a integralzinha dele é bem simples. Tá. Estamos quase acabando nossa live, já veio o aviso de encerramento. Né? E. Opa! Já veio o aviso de encerramento. Vamos só dar uma olhada em algumas coisas aqui. Bom, eu deixei ainda para vocês aqui mais alguns. Aqui a comparação. Essa aqui não é a comparação. Aqui eu tenho a comparação dos três gráficos juntos, né? O Euler, o Runge-Kutta e o analítico. Dá para ver as diferenças, né? Aqui o mesmo problema que foi feito anteriormente, né? E aqui eu chamo a atenção de novo da resolução dos Ks, né? Aqui também o K1. O K1 é simples, né? Não tem muito mistério. A própria função. O K2, novamente, tem essa situação aqui, onde eu vou ter o xi, o K2. Então, o que vai acontecer? Vai ter que ser desse jeito, né? Não tem o que fazer. Tá? Não tem o que fazer, é assim mesmo. Então, onde tinha o vermelho, em Y, vai Y. Não tem vermelho aqui, ele vai acompanhar. Aqui tem o vermelho, então ele vai acompanhar sim. Não tem o azul, ele vai ter que ser elevado ao quadrado, vai multiplicar em cima e elevar ao quadrado embaixo. Foi assim. O K3, lembrando que o K3 muda do K2 apenas aqui, né? Ou seja, muda aqui, somente aqui. E o K4 é mais simples, né? Ou seja, ele não tem essas divisões por 2, né? E também ele usa o K3. Bom, essa é a parte mais trabalhosa do Runge-Kutta, do meu ponto de vista, mas depois que a gente pega depois que a gente pega o barco, é só levar. Bom, eu deixei também para vocês uma atividade no Moodle sobre a aula de hoje.
Vocês podem fazer ela em dupla também. Nós vamos fazer todas as atividades em dupla a partir de agora. Aqui, não era para isso aqui. Bom, a gente vai fazer todas as atividades em dupla a partir de agora. Mas eu deixei lá para vocês. Deixa eu dar tempo de abrir aqui. Assim você já tem condições de fazer a primeira questão do trabalho e a segunda questão do trabalho. Tá? Você já tem condições de mexer nas duas. A aula que vem eu vou retomar Runge-Kutta, vou retomar tudo. E vocês, eu vou refazer o que eu não fiz nessa aula de hoje. Tá? Aqui tem a atividade, que é bem simples. Vocês podem fazer ela em dupla, como eu falei. É simplesmente aplicar o método que a gente fez até agora. Não precisa calcular a solução analítica onde não tem. Aonde tem, por exemplo, precisa comparação. Onde não tem, não precisa. Tá? Aqui, a A e a B vão dar resultados estranhos, mas a C e a D não. Tá? E a 6 é uma aplicação de um problema. Tá? É só colocar as pecinhas no seu devido lugar que está tudo aqui, tá tudo bem apresentado. Não tem muito mistério. Era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Na semana que vem, então, nós retomamos. Eu vou falar de Runge-Kutta e vou entrar, então, na parte de cálculo de derivadas